Olá pessoal, paz do Senhor, boa noite. A enquete de hoje foi a seguinte: quantos anjos apareceu a Abraão e a Sara dizendo que eles haveriam de ter um filho? Qual a idade de Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? Alternativa A, 600 anos. Alternativa B, 450 anos. Ou alternativa C, 580 anos. Tenham um bom dia para todos. A paz do Senhor para toda a galera aí das vozes ungidas. Em minha opinião, foram 2 anjos, aliás, 2 anjos, e Noé tinha 600 anos. Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia para vocês que estão aí na atividade. Respondendo a enquete de hoje, Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra, e foram 3 anjos que anunciaram a Abraão e a Sara que eles haveriam de ter um filho. Essa é a minha resposta. 3. E a segunda, qual a idade de Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? Alternativa A, 600 anos tinha aí o Noé. Eram 3 anjos e pude perceber que um deles era o próprio Jesus Cristo. Se tiver errado, que me corrijam vocês. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero responder aqui a enquete de hoje, por sinal está uma maravilha. Como sempre, o grupo Vozes Ungidas sempre fazendo a diferença, né? Então vamos lá. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, amém? Agora, quantos homens apareceram para Abraão? Quantos anjos? 2 anjos apareceram para Abraão e o próprio Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, né? E no versículo 2 diz: levantando seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu para a porta da tenda e ao seu encontro inclinou a terra. Ok? Agora vamos lá no mesmo capítulo 18. Ok? No mesmo capítulo 18. E vamos no versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Então, o Senhor já tinha dito a Sara e a Abraão que eles teriam filho, né? Mas como ela riu, o próprio Senhor indagou a Abraão. Disse a Abraão: por que Sara riu? Então era 2 anjos e o próprio Senhor. Os 3 homens que ele diz são 2 anjos e o próprio Deus falando com Abraão e com Sara, né? Porque o nosso Senhor, ele não é anjo, ele é Deus. Anjos são os serviçais do nosso Senhor. Espero ter acertado essa enquete aí, viu, gente? Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Olá, pessoal do grupo Vozes Ungidas. Aqui quem vos fala é o Levita Nil Dias. Sobre a enquete de hoje, minha resposta da primeira pergunta é 600. Noé tinha 600 anos. E quantos anjos apareceram? Eu acho que 2 anjos. Bora ver aí, né? Se eu acertei ou não. Essas peculiaridades, essas curiosidades, eu realmente não tinha ideia. Que coisa muito fantástica. Como sempre digo, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, meu Deus, vocês é uma bênção, viu, meu Deus? Esse grupo é uma bênção. Bênção mesmo. Eita glória! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Foram 2 anjos e Noé tinha 600 anos. 600. Oi, pessoal. Então, a minha resposta sobre a enquete de hoje foram 3 anjos que apareceram para Sara e Abraão. E Noé tinha 600 anos quando veio. Amados, a paz do Senhor, sobre a enquete de hoje. A primeira pergunta: quantos anjos apareceram a Sara e a Abraão? Em Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2 está escrito assim: depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se em terra. Aqui o título da mensagem aqui está informando que foram o Senhor, mais 2 anjos que apareceram a Sara e a Abraão. Já a segunda pergunta, sobre quantos anos tinha Noé quando o dilúvio sobreveio à terra,
Aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 6, está escrito: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então minha resposta, a primeira foram o Senhor, mais 2 anjos que apareceram a Sara e Abraão. E a segunda foram... Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Agora vamos para a resposta. No livro de Gênesis 18, 2, está escrito: Um dos 3 homens era, sem dúvida, uma manifestação de Deus, em forma humana, e os outros 2 eram anjos que apareceram como homem. É possível que Abraão não tenha reconhecido, logo de início, que os visitantes eram Deus e 2 anjos. E a segunda pergunta, a resposta que se encontra em Gênesis 7, verso 6, que a resposta é a alternativa A, 600 anos.